Começando o seu Varzando e hoje o Paulo não tá ali, não tá aqui, não tá... Ele tá ali, ó. Tá ali, tá certinho. Paulo veio da Europa, né? Ele fez esse esforço pra estar aí com a gente, essa gravação especial. Foi difícil, porque eu e Ed, a gente teve que pagar, né? A passagem dele, porque ele tá com esse passe caríssimo, né? Mas a gente parcelou em 10 vezes e Paulo tá aí, né? De camisa nova. Camisa nova, né? Copinho novo. Não, o copo, coitado do Zico. O Zico, Tadinho. Triste. O cara não merecia essa deshomenagem, não. Né? Ele comprando camisa nova e a gente pagando a passagem dele em 10 vezes da Air né? France. Então, não dá, né? Mas é isso, Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, galera. Boa noite aí a todo mundo. E eu quero agradecer, né, o patrocínio da minha nova camisa, meu novo casaco, que eu já comprei, o casaco do Manto 3, sensacional. Ainda não chegou na loja. Vocês irão me ver em breve com esse manto sensacional. Porque se vocês não tivessem pago a minha passagem para estar aqui, eu não ia poder comprar minhas coisas novas. Muito obrigado. Benjamin tá comendo pão com leitinho. Mas não tem problema não, querido. E vocês deram dinheiro pro Flamengo, olha que beleza. Nós vamos à forra na churrascaria quando a gente sair daqui. Aí eles vão comer e beber nas costas dele. Eu quero ir de graça. Vamos usar o black dele, o Infinity Black. Infinity. Ele passa direto no aeroporto. Ed, boa noite. Tudo bem? João, boa noite, Paulo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, galera. Olha, Renata tá ali no Instagram. Renata, Paulo tá torrando dinheiro com roupa do Flamengo. Você tem que controlar isso, Renata. Ela tá de olho. Não apareceu aqui. Eu queria perguntar uma coisa, né? Na semana passada, tiveram aí algumas pessoas que contaram umas histórias aí de Maracanã, de que Paulo foi infiltrado na torcida tricolor, na gigantesca torcida tricolor. Queria que vocês contassem um pouquinho aí pra galera. Foi épico, né? Vamos lá. Isso? Quando? Foi quando? Foi brasileiro de 2022, né? 2022. O mando era do Fluminense. Eu consegui, a gente tinha 4 ingressos, né? Aí fomos eu, Paulo, Stephanie e Josué. 2 tricolores e 2 flamenguistas. Os 2 flamenguistas infiltrados. Pior ideia da minha vida. Na Sul, junto com a torcida do Fluminense. Foram de carro? Saíram aqui de carro? Saímos daqui de carro, fomos cedo. E a aventura já começou na hora de estacionar. Meu Deus do céu. As franelinhas correndo atrás do carro, calcanhar batia na bunda, chinelo não sabia havaiana. Se era flanelinha ou se ia ser assaltado. E no Rio tem esse problema. Tem isso mesmo. E às vezes é flanelinha e você é assaltado, porque eles cobram 50 pratas. Foi isso aí. Foi mais ou menos isso aí. Essa facada aí. Ainda deixamos o carro numa região mais tranquila, né? Mas foi legal, o jogo foi bom. Infelizmente o Fluminense perdeu de virada esse jogo. O Fluminense Neneca pegou até pensamento naquele dia. Ele se redimiu de umas falhas que ele andava, mas naquele dia ele quis pegar tudo. Não, e foi um dia que o Fluminense resolveu voltar com o negócio de pó de arroz. Caraca, e Edmar cismou de ficar embaixo do negócio onde jogam esse raio desse pó de arroz. Porque, pra quem não sabe, né, a torcida organizada do Fluminense fica no setor 2. No sul, né? No sul. E provavelmente o Ed quis ficar na 1. Então tomou-lhe pó de arroz inteiro. Na verdade, eles distribuem o talco por toda a sul, né? Passam com os pacotinhos pra você poder lançar. E eu sempre fiquei com dúvida, o que é mais barato? Se é a maisena ou se é o talco? Não sei que foi uma coisa que acho que a maisena não fica muito legal, né? Mas o talco é mais... Tinha um cara abaixo da gente comendo pipoca, um careca. Aí veio aquela onda de pó de arroz em cima de todo mundo. Daqui a pouco a gente tá lá naquele monte de poeira. Quando a poeira abaixa um pouquinho, o cara tá triste, sentado, cheio de pó de arroz na careca, cheio de pó de arroz na pipoca. E ele continuava comendo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cheio de pó da... Pipoca doce, meu. Pipoca doce. Pipoca com leitinho, pipoca gourmet, minha irmã adora. Ele pegou o potinho, botou assim do lado, triste. Foi muito engraçado. E foi ótimo. Como é que era a sua roupa, Paulo? Como é que tava? Era uma roupa neutra. Neutra, mas um branco. Disfarçado. Não, e era Paulo, um cinza, né? A torcida do Fluminense cantando e o Paulo batendo palminha, cantando junto. Tava cantando nada, se eu nem sei as músicas. Sabe sim que você... Eu tinha que ter filmado essa. Paulo ficou... O coração dele balançou. Não, a nossa estratégia era, qualquer coisa fala que ele veio do Tocantins, não gosta muito de futebol. Justo. Foi não morrer. E aí... Rapaz, a hora que o Gabigol virou, porra, foi sinistro, cara.
Não comemorar, né? Não comemorar, porque eu ia morrer, né? Só isso que ia acontecer. Eu não Se estava expressou com como? ele. Você deu aquele xingamento? Não sei o que eu fiz. Não lembro o que eu fiz. Quase E jogou a aí- pipoca do senhor que tava na frente no chão, quase chutou o balde. E aí Não, e teve foi um um- vascaíno lá, conhecido de Edmar. Tinha um Também vascaíno tava lá. Filho da mãe, rapaz, toda hora fazia menção, querendo me dedurar. Safado. E aí teve uma... Soube que na volta pra Friburgo também foi bem tranquilo, né? Foi Que- tranquilo. Rapaz, a gente com fome, querendo comer. Vamos comer a coxinha. Ali, no Rei da Coxinha, né? Não, vamos deixar pra Parada comer das lá em... coxinhas. No Riviera, né? Vamos deixar pra comer no Riviera. Beleza, a gente chegou no Riviera, pediu um pastel. Aí a mulher deu uma colher. Pra gente comer, porque tinha... Aí falou, mas pra que uma colher pra comer pastel? Aí quando começou a morder o pastel, a gente viu que o recheio era líquido. Era uma carne Era um moída. caldo, era uma Uma sopa sopa. dentro do pastel. Uma Foi colher. realmente uma sopa no pastel. Mas aí a emoção a gente não tava Ela pegou a esperando. sopa e reaproveitou. Aí para o ônibus, cheio de torcedor do Flamengo. E eu cheio de pó de arroz, cheio de mar com camisa do Fluminense. Falei, pronto, vamos achar que eu sou do Fluminense, vamos me encher de porrada. Eu não ia apanhar sozinho, né? Eu falei assim, Não. ele também tá comigo. Ele é mais do que eu. Eu ia ter que abrir o meu Instagram pra mostrar, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo. Mandar um abraço aqui pro Gustavão que tá lá assistindo a gente. Um abraço aí. Gustavão acabou de sair do treino, já chegou em casa e já tá aí, ó, de olho no programa. E Fala, Renata já tá de Gustavo. olho. Renata tá de olho. Tá de olho no maridão. Abraço aí pra você, Gustavo. E a pergunta é, faria de novo? Nunca mais. Faria. Não faria, Eu não. sei que você Nunca faria, que você gostou, mais, você rapaz. cantou, Foi você vibrou. Não, Quando, foi foi quando a o Cano pior fez o 1 a experiência da 0, minha vida, ele talvez. comemorou fazendo L. Tá maluco, ó. Comemorou fazendo L. Comemorei. Comemorou. Meu cunhado Lucas, né? Ele tem 15 anos e eu já levei ele pra ver Fluminense e Flamengo, mas na torcida mista. É, E, aí pô, sim, tudo bem. Torcida mista, Não, tudo eu bem. prometi pra ele que um dia eu vou levar ele na torcida do Flamengo, porque assim, o moleque precisa Ele passar é Flamengo, por isso. né? E assim, não tem quem levar, né? O pai dele não gosta muito de futebol. Aí eu falei com ele que eu prometi que eu ia levar ele um dia, mas acho que aguenta a barra, hein? vai ser difícil. Mas não vai no Fla-Flu, Não, no Fla-Flu não. Aí eu vou pegar assim, um Flamengo e Bragantino, Flamengo e Mirassol. Vai no jogo do Carioca. Vai um jogo no Cariocão, entendeu? É. Mas prometi o moleque que eu ia levar, porque... É, vale a tem, pena tem que ter passar por essa. experiência. Ele tem Flamengo que e ir. Bangu, alguma coisa assim, Tem né? que ir num é joguinho desse, né? Mas uma época, anos atrás, quando eu era menor, não de tamanho de idade, o Friburguense estava bem no Carioca e chegou a ter jogos aqui, né, do Fluminense. Sim. E eu lembro que eu ficava revoltado Flamengo. da galera, a torcida do Friburguense lotada. Eu ficava assim, não é possível, um time desse, com o Fluminense de Parreira, galera torcendo pro Friburguense. Mas hoje eu acho que eu faria a mesma coisa se fosse um Friburguense e Flamengo, né? É. Você chegou a ver? Muitos jogos. Eu ia no Até- jogo do Flamengo com meu pai. Friburguense e Inter, pela Copa do Brasil, que teve aqui no Pela Copa do estádio. Brasil? Aqui, pela Copa do Brasil. Foi Não, só vi os transmitido do pela Flamengo. ESPN. Eu fui assistir. Eu assisti muitos jogos do Friburguense. Foi uma época muito boa, onde o Friburguense Que pena, se né? mantinha Pô, na uma primeira pena. divisão do Carioca. Chegou a disputar a Copa do Brasil. Chegou a E- disputar. E o Friburguense ali, talvez em 2010, 2011, ele não ia mal Não, no não. Carioca. Não. Ele beliscava ali Sim. umas semifinais. e isso, teve um ano que foi bem. Não É, foi semifinal? foi, Acho que foi Foi semifinal, sim. E assim, era transmitido pela Globo. Fizeram exigências, né, de... tem que ter cabine com ar-condicionado. Fizeram obra, fizeram tudo. Só que o futebol não acompanhou, né? Infelizmente, a gente vem passando Uma um pena. pouco de dificuldade com o nosso friburguense, querido friburguense, né? E é uma pena, porque para a cidade é uma legal, pena. né? Você ter Sim, esse... movimenta a economia. Foi excelente. o primeiro estádio que eu fui, foi. Meu pai Romário levou veio brigar pra aqui ver, uma vez, cara. Romário veio e deu uma voadora no jogador do friburguense. Aí. Não, são histórias maravilhosas. São coisas assim, que a gente só vive quem vai em estádio, né? Então... Eu sinto falta também. Eu acho que o futebol carioca ele perdeu um pouco essa coisa do. Ficou muito concentrado, né, na cidade do Rio de Janeiro. Sim. E até as semifinais, etc. E eu acho que esse futebol, com todo respeito, mais de várzea, assim, um estádio
estádio mais Pequeno, decadente. acanhado, É. Pequeno, Tu não acanhado. saber se você vai ter água no estádio, isso também é legal, né? É que Sim. profissionalizou muito, né? É. Chegou num ponto que não dá mais pra ficar meia boca. Não dá, aí É. elevou um nível muito grande, né? Tava até hoje conversando com um amigo meu, que é meu barbeiro, e ele tava comentando, assim, a gente tava falando que o São Januário, anos atrás, era talvez ele o estádio que a torcida tava mais próxima, né? Que não tinha essa coisa de arena e Aham. tal. Então que, como o São Januário também respirava aquilo, né? E aí eu vou até fazer uma ponte já para os cariocas, vamos começar falando de Vasco e Botafogo, que ontem tiveram ali o jogo pela Copa do Brasil. E eu queria perguntar pra vocês, a torcida do Vasco, ele jogar em São Januário, mesmo a gente sabendo todos os problemas do Vasco, mesmo galera falando que o banheiro nem tem água, que você vê rato, vê barata, vocês acham que mesmo assim dá aquela pressão e o Vasco cresce em São Januário, ou vocês acham que isso é balela? Cara, eu acho que era pra crescer, porque a torcida do Vasco, eu gosto de ficar zoando meus amigos vascaínos, né? Só que a torcida comparece, é uma torcida super ativa na arquibancada e o time não tá correspondendo. Então deveria ser um fator de intimidação pro time adversário. Não, a gente não tá vendo isso em campo, né? Infelizmente, porque seria bom se o Vasco desse uma engrenada pra gente ter mais disputa. Tá muito desigual, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo em relação ao Vasco. E parece que não tem fim essa situação do Vasco. Meteu 6-0 no Santos, aí perde duas Coisa seguidas. Uma foi pro Juventude, lá no Sul, que é bem difícil Bem ganhar difícil. lá. Só que ontem, por exemplo, aí o pessoal do Vasco vai gostar de ouvir, o Vasco foi garfado. Que Foi teve garfado, um foi pênalti. garfado. Jogou bem, que né? quase Foi todos garfado, os jogou lances bem. iguais Ah. são pênalti. É. E não foi marcado. Então, ainda tem isso. Ainda tem o Mas- prejuízo da arbitragem. Mas ontem, assistindo o jogo, não sei se vocês tiveram essa mesma visão. Eu esperava ver um Vasco pior. Assim, não foi um belo jogo do Vasco. Tá longe disso. Mas em comparação com o que o Vasco vem mostrando, eu achei que pelo menos segurou. Segurou bem, respondeu rápido ao gol, que é uma coisa que a gente não tá vendo o Vasco fazer. Mas, assim, o lugar de segurar resultado é em casa. Agora jogando no Newton Santos, no Tapetinho. Com o Botafogo, com aquela festa toda que eles fazem, com o time ali com uma raça danada, fica mais difícil pro Vasco, né? Mas acho que eles foram ali até o último minuto tentando e foram garfados. Mas eu ainda. Nada contra o Botafogo, mas assim. Claro que assim, o Botafogo saiu em vantagem. Mas pelo jogo que eu vi ontem, Você acha que dá pro... eu acho que ainda dá pro Vasco. É um tipo de jogo, assim, esse estilo de mata-mata, dá oportunidade pro time que tá pior conseguir alguma coisa sempre. Isso aí é fato, né? Isso acontece muito. E o Vasco não jogou mal. Eu achei que o Vasco foi muito melhor que o Botafogo ontem. Não merecia ter saído só com empate. Só que o jogo é dentro de campo, né? O Botafogo pode chegar na próxima semana e atropelar, mas também pode chegar e perder de 1-0. Isso é futebol, cara. O futebol é isso, não tem outra coisa. Queria até fazer também uma observação, assim, ontem a câmera da Globo tava pegando muito banco, né, de reserva, os técnicos, tava dando uma visão, assim, panorâmica interessante. E a gente viu o Diniz, assim, um maluco, que o Diniz não respeitava a linha, ele tava quase entrando e ele mesmo batendo falta, e o Ancelotinho tava lá, de paletó. Ele pouco se expressava. É engraçado, né? Como é que tem ainda essa diferença, né? Mas eu prefiro o técnico brabo na beira do campo. Eu também. Eu acho que principalmente mata-mata. Eu acho que dá uma sensação de... E quero um pouco o Jorge Jesus, né? Sim. Jorge Jesus a galera brincava. Tava Flamengo ganhando de 5-0. E ele tava O bravo. Diego errava um passe, ele faltava matar o Diego. E não fazia sentido, né? Ele matar. Estava conversando com o Ricardinho agora, ele treinou um pouco mais cedo, né? E a gente estava falando, ele tava falando que, assim, pô, o filho do Ancelotti é um cara que, assim, conhece de futebol, conhece bastante. Sim. Só que ele nunca foi técnico. E hoje, eu, assim, não sou botafoguense, mas eu acho que foi a maior burrada do Botafogo foi ter mandado o técnico embora após derrota para o Palmeiras lá no Mundial. Porque o time, ele já tinha conseguido montar um time certo, o time já entendia a forma de trabalhar dele e começou tudo do zero. O Botafogo mexeu muito o jogador, comprou muito, vendeu muito. Chega um técnico novo que não tem ambientação, né?
com jogadores, é um país novo, tem algumas dificuldades. Era um trabalho para ser começado no início de ano, numa pré-temporada, não no meio de um campeonato em andamento. Sim. Claro que assim, o time do Botafogo tem força, tem bom elenco, mas pode prejudicar muito o Botafogo nessa caminhada aí para frente. Aí. E eu vi muita gente, muitos torcedores mesmo do Botafogo, no próprio Twitter e tal, dizendo que, assim, o Botafogo tá com uma régua muito alta, que o técnico perde e simplesmente sai. O Ancelotinho já perdeu ele a Libertadores. Se por acaso, daqui a 2 semanas, o Botafogo perder pro Vasco, vocês acham que é hora de cortar mais um? Eu não sei se ele Não faria era nem para isso, ter né? começado com o Ancelotinho, porque cometeram o mesmo erro que o Flamengo cometeu quando trouxe o Domenech, não foi? Domenech, ele não era isso aí. técnico, ele era assistente. Não é a mesma coisa, Ele não era completamente Guardiola, diferente. Isso, você quer um técnico que chegue arrebentando, que chegue com um método bom, que os jogadores comprem a ideia e que funcione no campo. Mas não é o cara que vai fazer isso. Não sei o que aconteceu nos bastidores lá do Mundial para dispensarem o cara depois do jogo com o Palmeiras, porque não fez nenhum sentido. Lembrando que o John Textor deu um beijo na bochecha do técnico no meio da entrevista quando o Botafogo vence o PSG. É Judas, né? Então foi uma queda muito rápida, né? Então, o cara ganhou É. do PSG. É. Aí perde pro Palmeiras, é demitido. É histórico, Alguma coisa né, cara? aconteceu. O PSG do jeito que vem é histórico. Sim. E assim, é aquela coisa, o Domenech era auxiliar do Guardiola. Guardiola. Não era o Guardiola. Ancelotinho não é o Ancelotti. Como o filho do Zico não é o Zico. Se fosse assim o filho do Pelé, não seria goleiro, seria né, jogador de linha. Então, assim, são coisas diferentes. São. Mas é isso, eu acho que tem ali tem um ponto. E já falando ali dos dois clubes, né? O Botafogo tá em 5º lugar, joga contra o Bragantino nesse final de semana. Depois vai ter ali aquela parada pra data FIFA, que a gente também vai fazer um vídeo comentando sobre. Quase foi gol do Fluminense, só queria Quase deixar gol do claro. Fluminense. Só queria Tirou em deixar claro cima isso. da linha. E o Botafogo, ele tá amargando, Paulo, um lugar que a torcida tá um pouco irritada, porque acabou de ser eliminado, né, na Libertadores. No Brasileiro, a gente pode dizer que as chances são remotas, né, não remotas, porque o futebol é sempre uma brincadeira boa, mas tá em 5º lugar ali, a gente tem o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras ali despontando muito. E tem esse campeonato ali que é a Copa do Brasil, mas que também não tem nada definido, né? Se você fosse torcedor do Botafogo, como é que você estaria agora? Estaria despreocupado? Estaria confiante? Não, eu estaria preocupado, porque no jogo com o Vasco de ontem, eu achei que o Vasco foi melhor. Isso preocupa pra caramba o time que vem de um ano super vencedor. Aí chega esse ano, tá rateando pra caramba. Isso aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Fluminense. No ano seguinte, Foi muito ruim. de um ano Pós-Libertadores, muito bom, é. foi um ano ruim. E isso não pode acontecer. E será que não aprenderam com os erros dos outros? Eu estaria preocupado, que esse 5º lugar pode cair. Porque eu vejo outros times na ascendente, em termos de campeonato, é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro que estão mais fortes. Que vão um desses três vai levar o título e o grande favorito é o Flamengo. É o favorito, mas o favorito nem sempre leva, né? Então tem que jogar sério até o final, porque ainda não ganhou nada. Vejamos Então eu o estaria Botafogo, preocupado, né? sim, porque eu acho que o Botafogo deu pinta ontem de estar numa ladeira para baixo, não está subindo a ladeira, não. E teve ali também uma troca, né, do elenco, que talvez tenha sido ali a grande diferença do Flamengo e do Fluminense quando venceram a Libertadores. Não teve muita mudança assim de O elenco. Botafogo teve um baque grande. O Botafogo teve uma... A saída do mudou Luiz todo Henrique mundo. foi Luiz muito Henrique, fatal. Não Igor- tinha alguém para a altura. O Igor Jesus, a saída Igor e a Jesus mais chegada do recente. Arthur, que não foi ali muito a O Arthur expectativa. é um excelente jogador, mas ele tá vivendo de altos e baixos. Do Almada. Assim como o Matheus Almada. Martins, né, que foi criado do Sim. Fluminense, que é criado do Fluminense, tá ali, é aquele jogador que não ficou no Fluminense por isso, porque ele tem momentos bons, momentos ruins, né, ele não consegue se tem uma manter sequência uma boa. sequência boa, né? E já que estamos falando, né? Já que citamos 2 vezes aqui, vamos falar do Flamenguinho, né? Vamos lá, Paulo, queria te perguntar uma coisa. Vamos lá. Você, semana passada, a gente estava conversando e você falou assim, eu tenho mais medo
Flamengo enfrenta o Estudiantes, não é? Isso. Você falou assim, eu tenho mais medo do Vitória do que do Estudiantes. Você falou, jogar contra o Vitória é chato. Eles são um time chato. E aí acontece que o Flamengo me vem com uma vitória colossal. Você não esperava? Não, nem eu e nem ninguém. Porque se você olhar os jogos do Vitória contra Fluminense, contra Palmeiras, contra Cruzeiro, foram jogos difíceis. Alguns nem conseguiram vencer o Vitória, empataram. O Vasco, eu não sei se perdeu pro Vitória. Possivelmente. Então, ninguém poderia imaginar que o Flamengo ia enfrentar uma facilidade relativa. Uma coisa que tem que ser destacada é que a partida do Flamengo foi sensacional. Do início ao fim, muita disciplina tática. Isso eu bato sempre nessa tecla, porque a disciplina tática é fundamental para ter sucesso em qualquer partida de futebol. Não tem como. Se ligar o modo banana, vai tomar. Porque os outros times jogam com força contra o Flamengo. É óbvio. Até eu, que sou mais bobo, ia querer jogar tudo que eu tenho contra o time que tem mais visibilidade em todos os lugares. O Vitória ganhou. Acho que o Vitória ganhou o Vasco. Ganhou, né? E do outro lado, o Vitória sem sangue, sem suor, sem nada. O time que perdeu de 8-0 não tomar um cartão amarelo, fez menos falta que o Flamengo. Foi um time muito leal, sabe? Dessa. E assim, o Flamengo fez a parte dele, respeitou o Vitória, fez o que tinha que fazer. Jogou sério, isso é muito importante. São chances que tem que ser aproveitadas, porque um saldo de gol pode decidir o campeonato lá na frente. Os jogadores têm que saber que não ganharam nada. Foi um super jogo, foi sensacional, todo mundo feliz, só que já passou. Foi igual o Botafogo não pode ser igual, PSG. Igual o Vasco contra o Santos, né? Meteu 6... o Vasco perdeu 2 seguidos. Tem que eu queria te perguntar também, Paulo, você como flamenguista, assim, eu como tricolor, eu tenho olhado o trabalho do Felipe Luiz como uma gangorra, assim. Eu acho que, hora ele tá... Não tô falando do futebol, tô falando dele na postura de técnico. Tem ações que eu acho que ele tá maduro o suficiente. E tem ações que eu acho que ele... Não acho que ele tem uma sagacidade com os medalhões, também com anos ali. Uma entrevista dele, uma entrevista do Renato Gaúcho, por exemplo. Renato escorrega, Renato é mais ensaboado. Acho que o Felipe, ele coloca mais a cara a tapa. Mas agora é inegável que o futebol dele, a torcida tá apaixonada. Não, o Flamengo hoje, olhando as estatísticas, o Flamengo tá melhor do que 2019. Isso é fato. Só que o Felipe, é o que você falou, ele não tem maturidade para diversas perguntas. Ele se expõe muito. Expõe o elenco. É isso, ele pode preservar um pouco mais sem deixar de fazer o que ele quer, porque ele quer falar sobre determinado tema. Fala sem se expor e sem expor o elenco. Não precisa. O episódio do Pedro é emblemático. Ele não precisava ter falado tudo o que ele falou, ter usado palavras muito pesadas. Ele poderia ter feito a mesma coisa sem ter quase que acabado com a carreira do Pedro. Aí você acha que, Pedro, eu falei essa semana, eu gosto muito do futebol do Pedro, sempre gostei muito dele. Aí Felipe Luiz fez isso. Você acha que o técnico da seleção vai querer um jogador desse com ele? Ele pode estar jogando fino da bola. Você acha que ele vai querer um cara desse? Eu acho que deu certo, mas eu acho que mudou a chave na cabeça do Pedro. Sim, ele está marcando em cima, correndo, se dedicando. Eu acho que ele tecnicamente voltou a ser o Pedro. Eu acho que o Pedro ele estava muito se o Flamengo não me quiser mais, o Palmeiras vai me querer, eu acho que foi 8 vai me querer, 80, a Europa vai me querer. E deu sorte de ser 80. E o Felipe Luiz deu um empurrão nele e falou coisas que os outros clubes, se fosse eu responsável pela contratação, não contrataria o Pedro. Depois da fala do Felipe Luiz. Então acho que foi bem assim. A gente dá pra ver uma postura no Pedro diferente. Ele fez um tá comendo a bola. Pô, tá só fazendo que pra ele gol. chegar na seleção agora vai ser mais difícil. Muito. Porque se o João Pedro mantiver o ritmo que ele vem no Chelsea, vai ser difícil. É difícil tomar a vaga dele. E temos alguns nomes, né? E assim, o Ancelotti já mostrou que ele tem uma preferência ali pelo Richarlison. Sim, porque já foi jogador dele. Um queridinho, então é difícil dele. sair ali. Isso aí são coisas que eu achei que fosse mudar com a chegada do não Ancelotti mudou, na seleção. Né? Pô, a convocação, cara, eu fiquei decepcionado demais. Essa última convocação foi decepcionante. Porque foi eu dele, tava esperando ele... Uma mudança. Ele convocar. Sim. E não pareceu muito, não. Tá? Dá a impressão que só não muda. Não é nada.
dá a impressão que a CBF e todas essas maneiras de convocações e que essas mudanças de técnico que a gente teve de saiu o Tite, entrou o Diniz, aí Ramon. entrou o Ramon, depois entrou o Diniz, aí depois entra o Dorival Júnior e agora o Ancelotti. Parece que estão sempre buscando alguém que vai pegar as mesmas peças E e fazer só vai diferente. movimentar. Só que a gente tem que lembrar que durante essa eliminatória inteira, até agora, foram técnicos testando as mesmas pessoas. Sim. Não, e a gente tem um ditado Então muito claro. já testou. Resultado diferente, tem que fazer diferente. Se continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. E o Ancelotti está correndo um risco muito grande, que a reputação dele, a nível mundial, pode ir toda por água abaixo na próxima Copa do Mundo. Acho que ele ficou feliz com o Fabrício Bruno e com o Caio, que ele levou. Caio Jorge. Caio Jorge. É. Acho que ele deve ter ficado feliz nesse sentido, mas também me quebrou ali um pouco. Achei que ele ia trazer umas peças, até uns nomes, às vezes, nem tanto de mercado, mas que pra Isso. ele fizesse sentido como peça, né? Eu esperava que ele fosse experimentar mais. Experimentar. Até os goleiros. Sim, poxa. E o Brasil já tá classificado. Então, Decepção, assim, o é hora de Hugo. você testar. Hugo Neneca, sinceramente, não... Poxa. Nada contra Nada ele, contra mas... ele. Mas ele não é o goleiro de seleção hoje, não. Ele tem falhado consistentemente. Consistentemente. Assim como o Alisson Becker. Então, assim, poxa, pelo amor de Deus. Aí, Ele que não, dar uma revisitada. o Hugo não é o Ronaldo em 94, né? Que era um cara já, uma promessa já não, nem gigantesca. se compara. Não tem como comparar Ou o Kaká em Ronaldo, né? 2002. Kaká em 2002. Então, assim, Não, a gente não é pode o cara comparar. que vai para aprender, né? Aquele jogador mais novo que vai para aprender, não é o Hugo. E falando então do Flamengo, você esperava que tivesse algum ali convocado, diferente do que Esperava vários, né? Mas a gente fica torcendo para não. E aí eu não sei o que aconteceu. foi? Porque lembrando que no outro levaram 5 jogadores. do Flamengo. Porque ele Eu deu uma senti, segurada, Flamengo e Palmeiras. Isso aí ficou claro. Eu achei desnecessário. Acho que o Léo Ortiz tem vaga naquela zaga ali. Ah, Não acho que o tem Léo como Ortiz, deixar um cara igual o Léo Ortiz de fora Eu da gosto seleção. mais do Léo Pereira, sabia? Mas o Léo Ortiz é aquele cara que sabe, ele sabe sair jogando. Às vezes ele rouba a bola e põe o Pra atacante na cara do gol. Às vezes seria bom chamar os dois, porque é uma dupla. E estão jogando juntos há muito tempo. Pode ser que sim, mas eu acho Aí desnecessário. eu acho que faria sentido. Até talvez valesse porque, testar. porque a CBF agora mudou um pouco o calendário. Eu acho, pelo que eu vi durante a semana, a diretoria do Flamengo até ficou meio puta, porque ele antecipou o brasileiro e adiou a Copa do Brasil. Porque vai Mas- prejudicar claramente o Flamengo. Isso aí é- Não, mas se você parar pra pensar, o Flamengo, se ganhar a Libertadores, vai jogar o Intercontinental, Hora que da começa no dia treta. 10 de dezembro. Como é que vai fazer? Vai terminar o brasileiro ano que vem. Não, Ué. aí vai parar o brasileiro por causa do Por causa do Todo-Poderoso. Flamengo, sim. Hora da treta. sim. Exatamente. Tá bom. Não acho que prejudicou, não. O Flamengo não tá mais na Copa do Brasil. Beleza? Não vai jogar a Copa do Brasil mais. Tá jogando a Libertadores. Não. Então, Ele só trouxe essa Se informação quer- pra te cutucar. Pensa Não, né? mas de fato é uma coisa que vai Não, beneficiar o Flamengo. Vai beneficiar o Flamengo. Aí chega no. Vamos manter a agenda. Chega no dia 10, o Flamengo viaja com o time titular, fica o time reserva aqui, o Sub-20. Flamengo 3 pontos na frente do Palmeiras. Perde o Campeonato Brasileiro. Que a CBF podia ter mudado o calendário para ajudar o Flamengo. Tinha que ter terminado o campeonato no ano que vem. Não, o campeonato é esse ano, não é ano que vem. Né? Então, assim. O Flamengo foi campeão em que... 2020 no ano seguinte, não foi? Mas foi por conta da pandemia, né? É Calma. coisa diferente, né, Paulo, Paulo? calma. Eu acho que é algo que. Não, se vocês parar pra ficaram pensar- felizes porque Não, o a gente Flamengo não não ficou vai feliz. aproveitar o tempo livre que teria da Copa do Brasil. Não, mas agora tirando um pouco o pé dessa questão, né, de tricolor do Flamengo, a verdade é que o calendário brasileiro tá uma É uma várzea. loucura. Tá uma Vamos ver a várzea. partir do ano Parece que que pro ano vem que vem como é vai que tá uma vai. várzea. Vamos ver. É. Estão prometendo reduzir os estaduais, vamos ver. Tá uma várzea porque você tá tendo jogo em cima de jogo. Isso tá mais do que claro que o jogador fica mais contundido. E outra departamento coisa médico, que- E aí metem data FIFA no meio do nada. Que parece que a Melhorar o CBF, calendário né? vai dar até uma equilibrada, Sim. porque você Pode vai dar. evitar as lesões. Então, ter um elenco tão forte como o do Flamengo pode não fazer tanta diferença. Sim. Porque você tendo um espaço maior para os jogadores se recuperarem, você pode ter um elenco menor. Hoje o Fluminense entrou em campo com o departamento médico vazio.
Mal começou o jogo, Samuel Xavier já se Já contundiu. sentiu. Então, assim, são muitos jogos, um em cima do outro. Isso atrapalha realmente. E parece que a CBF está tentando também, com a Conmebol, tirar essas 2 vagas de pré-libertadores do tá Brasil tentando e tentar tirar. uma vaga mais direta, o que ajudaria também. Faz entendeu? sentido. Ajudaria também. E assim, Ajudaria. Tira uma vaga, né? Mas Normalmente os interessante. clubes brasileiros têm ganhado todas as Libertadores nos últimos anos. eu não sei se a Conmebol vai querer, porque tirar time brasileiro da Conmebol é tirar prejudicar dinheiro o também. produto. Prejudica e tem também uma coisa, né? Antigamente era 2, 3 vagas. Né? Isso não tô falando antigamente, há 40 anos atrás, não. Não, Há um pouquinho 15 tempo. anos Pouco tempo atrás, atrás, 10 anos atrás já era mais difícil. Agora que a gente tem todo ano aí 6 times brasileiros, né? Então era um feito você chegar até a Libertadores. Tem muita gente que está defendendo também esse ponto, de tornar como se fosse um produto um pouco mais exclusivo. Né? Faz sentido também. Mas por outro lado, eu concordo mais com você. Eu acho que a Conmebol não vai dar essa bobeira. Brasileiro enche estádio. Brasileiro gosta da Libertadores. Tem que resolver em casa, Tem que reduzindo os perfeito. estaduais. Eu acho que a gente colocar esse peso num campeonato que o Brasil, assim, Libertadores, hoje a maior conquista a maior. que o clube pode ter no Brasil é a Libertadores. Aí reduz vaga pra gente jogar Fluminense e Bangu. Sacanagem. Entendeu? Não valendo nada, porque o Carioca hoje não vale nada, não vale respeito dinheiro. a Bangu, Madureira. Não, e o futebol carioca hoje não vale dinheiro. Entrou pela pré-Libertadores e foi campeão? Foi. Jogou a pré-Libertadores e foi campeão. E assim, se fosse no Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista tá direitinho, a galera tá ganhando uma grana. O Carioca não dá dinheiro. Não dá nada. Né? E vários outros campeonatos estaduais aí não dão nada. Então acho que tem ali um gap muito grande para ser cuidado. Sim, com certeza E acho que tem que ser revisto. Acho que talvez ali na CBF tenha 2 prioridades, né? Primeiro, a questão da seleção, ano que vem é ano de Copa. A gente pode até gravar um especial falando sobre isso, sobre as convocações, vale a pena. Tudo mais. Falta menos de um ano para começar. Então, assim, é bizarro. Tem pouco tempo até a Copa do Mundo, tá muito perto. Então, tem que rever essas coisas. Por que um Ancelotti da vida, que é o cara que ganhou tudo, não tá tendo ali aquele poder de convocar quem ele quer, se isso realmente está acontecendo, e a questão do calendário. Né? E, Flusão tem campo agora contra o Bahia, nesse momento que a gente está gravando. 18 minutos tem 18 minutos 19 de minutos 50 agora. e 19 minutos. E gol do Bahia. Gol do Bahia, calma aí. Tá 0-0, né? Fluminense jogando fora de casa, na Arena Fonte Nova. Né, querendo um bom jogo, Fluminense querendo avançar de fase aí na Copa do Brasil. Fluminense ainda tem a Sul-Americana e tá jogando brasileiro. Então o Fluminense dos cariocas, ele é o que tá com mais campeonato ao mesmo tempo. Então tá disputando o brasileiro, tá disputando o Sul-Americano e tá disputando a Copa do Brasil. Ed, é uma realidade hoje, e eu digo isso como tricolor, o Fluminense não tem elenco para disputar os 3. Não tem. Não tem banco para disputar os 3. E se o Fluminense... a gente viu o departamento médico lotado, né, nesse último mês. Queria te perguntar, assim, como tricolor, você já falou que você acha que a Sul-Americana talvez seja o caminho ali mais fácil para o Fluminense. Sim. Mas o que você priorizaria aí? Porque vai chegar uma hora que o Fluminense vai tirar o osso. Eu queria muito ver o Fluminense campeão novamente da Copa do Brasil. Mas é um caminho mais duro, né? E assim, futebol se decide dentro de campo, isso aí é indiscutível, né? Mas realmente eu acho que hoje o Fluminense deveria priorizar a Sul-Americana, porque é o caminho e o brasileiro mais curto para chegar a Libertadores do ano que vem. E isso é importante para o clube, você está participando de Libertadores, atrás de Libertadores. O Fluminense só conseguiu ganhar a Libertadores 2023 porque vinha no atuada disputando sempre a Copa Libertadores nos últimos anos. Né? Paulo rindo. Faz a diferença. Não, isso, o que eu tô pensando, eu acho que é o que o Renato vai fazer. Eu acho que ele vai priorizar a Sul-Americana. E o Fluminense não tá tá bem no brasileiro, no sentido de e o brasileiro tabela. vai levar tem que manter, para não ficar cair abaixo de 10 ali e ficar ali. O Fluminense hoje está em 9º. Eu não acho isso uma posição boa. É uma posição melhor do que 11 clubes. Mas é uma posição perigosa. Porque a gente já viu, ainda faltam bastante rodadas. E a gente ainda tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. Então acho que assim, a Fluminense não pode dar bobeira. Nenhum Mas tá momento. confortável.
mas dá pra dar Mas não pode dar bobeira. Não uma pode, respirada. Mas eu acho que vai chegar ali em algum momento que, pô, 3 campeonatos ao mesmo tempo vai dar aquela dolorosa. E é isso, a gente já tá finalizando o programa. Hoje foi rapidinho, a gente demorou a chegar aqui, porque a gente sabe como é, né? A gente fica batendo o nosso papinho. Muita resenha antes. Muita resenha. Paulo foi comprar a camisa do Flamengo, cartão de crédito do Ed. Da Renata, usou da Renata. Ganhei Olha de aí, presente. Renata. Nem é dia, O novo casaco. nem é dia dos namorados, Renata. Muito pode passar essa obrigado, tá? brincadeira. Muito obrigado. E queria perguntar então, Paulo, você tá confiante em quê? Libertadores, Brasileiro ou os dois? Rapaz, eu tô confiante nos dois. Porque Nos dois. agora o Flamengo tem tempo para Pra jogar trabalhar. os dois, né? Não tem mais a Copa do Brasil, que seria realmente muito complicado ter 3 competições ao mesmo tempo. Tô confiante nos dois. Isso quer dizer A que também não tem Libertadores, desculpa. pelo menos até a semifinal. Né? Aí, a final, ou vencer a semifinal também é um desafio. Né? Mas lógico, o Flamengo está numa crescente, acredito que o Flamengo não chegou no auge ainda, o time ainda vai melhorar e a expectativa é que, se não ligar o modo banana, o Flamengo tem tudo para chegar disputando o Brasileirão e disputando Libertadores. Ed, Fluminense. Então a gente já falou ali. Eu tenho. Engraçado, eu tô com uma confiança muito grande na Sul-Americana. Mas também me dá uma sensação boa, Copa do Brasil. Não sei porquê. Tá me dando uma sensação. Acho que assim, o Fluminense não chega com muito perigo, assim, há um bom tempo, né? Ano passado o Fluminense foi eliminado de uma maneira feia, né? Sim, sim. Contra o Atlético. Mas tá me dando uma sensação. Não sei. Acho que vai ser interessante. Essa Copa do Brasil, ela tá bem disputada porque bastante... Você vê, Fluminense passar agora, ou é Vasco ou Botafogo, clássico carioca, né? Outro clássico carioca. Outro clássico então- carioca, né? Então, são coisas que não tem como controlar. E quem quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo, cara. Independente. Não tem que do- escolher adversário, não. E Mas é bom ficar do lado mais fraco. sim, Flamengo, né? Os flamenguistas que dizem aí, né? O Esse Super ano, Mundial né? ficou do lado Não, bom, né? No Super Mundial a gente se ferrou. Quis ficar do melhor lá, não. Vamos ganhar, isso vamos ficar em acontece. E na primeiro. Libertadores a gente pegou um lado bom. Pegou um lado bom, mas um Pegou. lado perigoso, que são dois E o times Palmeiras argentinos, sempre né? Libertadores pega lá é no- sempre É. perigoso. É. Libertadores independente. Jogar acho perigoso. contra time O Flamengo argentino. tem que jogar que é- sério, não pode cair na pilha, Não pode porque cair na o pilha. Estudiante eu tava vendo. O Flamengo é um tem time que o bate Pedro, muito. e o Pedro Isso aí. se irrita muito. O Pedro toma muito cartão amarelo. Vai ter que tomar ali Não uma pode cuidado cair muito boa. na pilha, porque o Estudiante vai cair batendo. Esses times argentinos eles são São da tensos. zoeira, né? Eles É. zoam, o negócio deles é catimbar o jogo. Não tem o como tempo ganhar todo. no futebol, aí vai pra catimba, implicância, fica apertando onde não deve. E queria Aquela perguntar, por último, pra vocês. Botafogo ou Vasco na Copa do Brasil? Quem Eu- leva essa brincadeira? Eu continuo com a minha Rapaz. opinião que o Vasco vai levar. Eu tô torcendo que seja o Vasco. Eu O tava Fluminense achando tá que era- perdendo muito pro Botafogo. Eu tava achando que era Botafogo, mas depois desse jogo aí, o Vasco deu uma crescida. Eu Eu acho que também acho. eu não arriscaria qual dos dois, não. Acho que pode dar qualquer um dos dois, mesmo lá jogando no gramado de plástico. Jogando no gramado de plástico. É isso então. Falar Paulo em- veio com a gente. Só diga. um minutinho. Falar em gramado de plástico, o Memphis ontem Eu vi. deu uma Deu uma entrevista declaração. mais aspas ele deu fortíssimas. uma tweetada ali Neymar dizendo que respondeu, vocês viram? quando é que vão escutar os jogadores. Jogar em campo de grama artificial não dá. Eles E o foram- Neymar concordou com O ele. Neymar concordou. Então, assim, e várias outras estrelas que estão jogando no eu Brasil. acho que também que concordam. a FIFA, se não faz jogo oficial, não faz campeonato em artificial, Por que que... nada contra o tapetinho lá do Botafogo. Não, sou contra. O jogo do, Eu sou contra, o né? campo do Atlético Eu acho Paranaense, que do Palmeiras. Se você não tem condição de você cuidar, então não tenha. No meu Não, ponto sim. de vista é isso. Você tem que ser... eu acho que tem que ser as mesmas possibilidades para todo mundo. Você já imaginou o Maracanã com É. E causa gramado lesão, isso é artificial? Causa comprovado. lesão. E os clubes que treinam dentro do tapetinho vão ser melhores no tapetinho. Vão levar então, vantagem. Então acho que não pode. Eu acho que, enfim, existe até alguns estudos, né, sobre o gramado artificial que em alguns lugares da Europa são utilizados por uma questão de sol, uma questão de... que não é o caso É diferente, né? muito do Brasil, né? A gente Ainda não mais tem Rio e esse São Paulo. problema.
O Então- Real Madrid, cara, tem um gramado espetacular. O gramado desce, fica debaixo da Perfeito. terra, com luz É. artificial tratando Pra da grama. manter. Aí é um outro patamar. É outro né? patamar, mas é pra mostrar que tem jeito pra tudo, A cara. gente quer ver você, presidente do Mirassol. A gente quer no Bragantino, Alfredo no Jacone, Nabia, lá a do- Bichedid. lá do Juventude. Pois é, pô. O Juventude também se dá bem, porque o gramado é dá. uma bosta. né? Há artifícios para manter um gramado. O negócio também é diminuir essa quantidade de jogos um Sim, atrás do outro, claro. né? E Claro. shows também, né? A gente tem uma Shows. questão na Europa que normalmente a rodada de shows nos estádios são realizados ao final da temporada. Então, que é quando o estádio ali não está sendo muito utilizado, né? Aqui no Brasil não, eles Eles metem querem ganhar dinheiro, meu filho. eles metem uma Taylor Swift no meio e é isso aí. Então, e por isso até que eles gostam de usar, né, os tapetinhos para Sim. manterem essa arrecadação. Porque acaba com o gramado. É isso, galera. A gente hoje ficou bem feliz com a sua presença, Paulo. Volte sempre. Muito obrigado. Mas a gente Voltarei. na próxima a gente não precisa pagar, né? Acho que ele pode vir com Não, cartão de crédito. Ele que vai pagar pra gente Né? ir pra lá agora, né? O próximo programa a gente vai gravar direto de Brasília. Vamos levar a Vai Patrícia e ser todos os legal equipamentos. Lá do Mané Garrincha. A gente vai colocar Lula com a camisa do Flamengo, o Bolsonaro com a camisa do Flamengo. A gente grava meia hora, depois a gente O grava Bolsonaro os não pode. os dois com a do Fluminense. Pra gente Bolsonaro ver, não pode. ver o que vai dar nessa brincadeira. Bolsonaro só se a gente for pra casa dele. né? Não, nem na casa dele ele pode, ele não pode aparecer em mídia. E a gente tenta dar um up. ele Ou a não gente pode pega aparecer. 2 deputados ali que sejam brigões e a gente Meu coloca Deus pra do gente ver céu. o que dá essa brincadeira Fla-Flu. Podia pegar o Nicolas Nicolas e e Glauber. Lindbergh. É isso. É isso. Coloca um com a camisa de... É isso, fechou. Meu Deus do céu. Galera, é isso. Um abraço e até a próxima semana. Até a próxima. Abraço, Valeu. galera. Muito bom.